Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Esse é o programa Palavra de Esperança. Todas as semanas trazemos, a partir da Palavra de Deus, uma palavra que gera esperança, consolo e ânimo para todos nós. Nós vamos, nesta ocasião, ler um texto da Palavra de Deus que está no livro dos Salmos. E assim diz a palavra do Senhor no Salmo 2, capítulo 4. Com a minha voz clamei ao Senhor, Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Desde já eu quero lembrar que existem questões que somente Deus pode ouvir e responder. Ninguém mais, não há homem, não há recurso humano, só o Senhor. Reparem que o texto que nós lemos diz que estava o Senhor no seu santo monte. Este é o Deus eterno que habita nos altos céus e para lá levará os salvos em Jesus. O texto, esse salmo, na verdade, fala de um homem, quem o escreveu foi um homem por nome Davi. Davi foi um rei em Israel e ele passou, entre tantos, um momento dificílimo, uma decepção com um filho seu, por nome Absalão, que lhe trouxe traição, usurpou o seu reino, perseguiu o seu pai, Davi. Que situação difícil, não é mesmo? É possível que, de alguma maneira ou em alguma medida, você, o senhor, a senhora, esteja passando uma situação que guarde alguma semelhança com o que Davi viveu. Ele foi perseguido, ele foi afrontado, perdeu coisas que ele tinha. Você está se sentindo assim? As lutas, as batalhas, as investidas lhe tomaram de uma maneira muito forte, muito grande. Nós vamos ver o que Davi fez perante essa situação. Observem, diante da situação em que se encontrava, Davi poderia ter simplesmente se desesperado, ter evitado aquele assunto, largar de mão aquela situação, mas não foi isso que ele fez. Davi foi orar ao Senhor. Então ele começa a orar, é a oração desse salmo, Salmo 2, e no versículo 3 desse salmo, ou seja, na sua oração, fazendo parte da sua oração, ele diz assim: mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Percebam a expressão que Davi usa: Senhor, tu és um escudo para mim. Séculos e séculos depois, na palavra de Deus, numa das cartas do apóstolo Paulo, ele qualifica o escudo, que era e é até hoje, sem dúvida, um instrumento usado na batalha, numa guerra, hoje naturalmente de forma muito restrita, mas o escudo é qualificado na palavra de Deus como representação da fé. Por isso que diz assim, o escudo da fé. A fé é um atributo que vem de Deus. Por isso que Davi fala, o Senhor é o meu escudo, ou seja, a minha fé, a minha confiança, a minha esperança, tudo está no Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que, Deus Pai, enviou o seu único Filho, Jesus, que veio a este mundo, foi à cruz, derramou o seu sangue, morreu e ressuscitou por nós, derramou o seu Espírito Santo sobre nós também, sobre a humanidade, a igreja inicial e sobre todo aquele que a Ele clama
ele derramou o seu Espírito Santo. Davi, voltando agora à história, além da situação que ele se encontrava, naturalmente que ele passava lutas interiores, ele tinha todos aqueles conflitos, o meu filho, a perseguição, o abandono, a traição. Mas não foi só isto. Davi ainda teve que ouvir comentários que vinham para tirar qualquer tipo de esperança que ele pudesse ter. Diz esse mesmo salmo agora no verso 2, muitos dizem, se está na palavra do Senhor, aqui projetada, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Quem sabe você um dia ouviu ou tem ouvido comentários mais ou menos assim, ah, mas não tem jeito, como é que você vai resolver isso? Não tem solução. Você vai buscar a Deus, você está indo à igreja, culto, Bíblia, oração, madrugada, jejum, mas não tem salvação, não há escape, não há quem possa te livrar. Mas não é isso. Davi ouviu esse tipo de comentário, mas nós vamos ver na própria oração que ele fez, como ele enfrentou essas vozes que não eram de Deus. E nós podemos, desde já, deixar aqui uma pergunta. O que fazer? O que você deve fazer quando enfrenta ou se está enfrentando as situações mais difíceis da vida? Se vem esse tipo de palavra de desânimo, ah, mas não tem jeito, esquece isso é caso perdido, você vai fazer o quê? Você vai desistir? Vai parar de lutar? Ou, quem sabe, até numa situação mais extrema, vai desistir da vida? Isto não é uma opção. Não faça isso, sabe por quê? Quem está em Cristo Jesus é mais do que vencedor. Aprenda com a oração que esse irmão nosso do passado fez. Lembre-se que para Deus nada é impossível. Que haja no seu coração a fé, que te impulsione a caminhar, a lutar em nome de Jesus. E alguém pode dizer, mas eu não tenho essa fé, eu não estou crendo, eu não consigo mais suportar. Mas você vai clamar ao Senhor, você vai até pedir, Senhor, me dá fé, Senhor, me ajuda, me renova, me liberta. Sabe o que Davi disse? Em meio a tudo aquilo que foi o texto inicial que nós lemos, com a minha voz, clamei ao Senhor e Ele ouviu-me. Que coisa gloriosa! Quando nós oramos a este Deus, confiando que Ele vai ouvir. Deus tem prazer em abençoar. Ele estende a mão e socorre, Ele envia o consolo, o seu Espírito Santo não cessa de agir. Muitas vezes, e não há nada de errado nisso, nós recorremos a uma pessoa amiga, a um familiar, a um colega de trabalho, às vezes até a um governante. Está tudo bem, mas há limites para aquilo que as pessoas podem fazer para nos ajudar. Mas para Deus, não. O Senhor é aquele que, com apenas uma palavra, e nós vemos isso na Bíblia em diversos exemplos, com apenas uma palavra, Ele muda todas as coisas. Lembram-se lá no deserto, Israel saindo do Egito, diante do Mar Vermelho, o que o Senhor falou para o seu povo? Falou para Moisés, diga ao povo que marche, mas o mar está à frente, atrás vem Faraó com seus cavalos e cavaleiros, diga ao povo que marche. O mar se abriu, o Senhor Jesus no seu ministério, os discípulos no barco, veio a tempestade, vieram os ventos, Senhor, nós estamos perecendo. Ele deu ordem, o vento acalmou, a tempestade cessou. Clame ao Senhor, não desista, persevere na oração, na busca. Sabe por quê?
porque para aquele que está em Jesus há uma esperança. Perante essa palavra de esperança que está à nossa frente, nós já lemos, nós temos falado um pouco dela, nós vamos agora orar ao Senhor. Vamos orar juntos nesta comunhão. Se for possível, feche os seus olhos e vamos pedir que o Senhor o ajude na sua aflição, na sua angústia, nas suas batalhas. Vamos orar a este Deus glorioso. Senhor Deus, nós oramos por todo aquele que se sente dessa forma. Olha, para um lado não há escape, para o outro não há solução, mas nós temos que olhar para o alto. É do alto que vem o nosso socorro. É a palavra de Deus que nos garante a bênção. Senhor, vai ao encontro do necessitado. Retira a angústia, as dores, as mágoas. Abra as portas e dá esperança ao aflito. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Que o Senhor o abençoe e lembre-se que Davi falou, o que ele orou? Com a minha voz clamei ao Senhor e ele me ouviu. Que o Senhor o abençoe, a paz do Senhor Jesus.